18. Noite de Mongols capítulo 154. Vincent se sente perdido, fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado neste momento, Vincent tinha uma aparência um tanto desanimada. Suas próprias vestes de padre já tinham queimado completamente em seu confronto com a postura da lua minguante Book. Assim, ele havia trocado para uma túnica preta com capuz. Claro, isso era de se esperar daquelas vestes comuns de padre. Seria realmente estranho se aquelas roupas conseguissem sobreviver àquela explosão de classificação destrutiva. Quanto às roupas atuais que ele usava, era graças ao próprio Book, que agora só existia como cinzas. As vestes negras usadas pelo apóstolo da lua minguante eram um objeto transcendente de alta qualidade, magicamente aprimorado mais de 30 vezes, e várias técnicas de nível destrutivo, invisíveis ao olho humano, agiam constantemente em cada canto dessa veste. O material desta túnica também era bastante especial e tinha uma capacidade defensiva surpreendente, o que a fazia sair ilesa do centro de uma explosão de nível destrutivo. Infelizmente, Book havia sido explodido por dentro por Vincent naquela época e essa vestimenta não foi capaz de impedir isso. Foi esse manto negro arrancado do corpo de Book que permitiu que Vincent escapasse com sucesso da igreja de Dome e de seus seres transcendentes enquanto ele estava mais fraco. Depois de quase um dia se escondendo e se adaptando, Vincent mais ou menos entendeu seu novo corpo que havia sido transformado pelo núcleo do Sol, bem como seu novo poder. O núcleo do Sol era aquele objeto miniatura parecido com um sol que ele havia recebido da jovem garota em seu sonho. Depois de ser completamente transformado, ele havia obtido conhecimento ilimitado contido nele e compreendido as mudanças em seu corpo. Primeiramente o livro, Sun Scripture, já havia se tornado um com ele. As runas que caíram das páginas do livro eram os poderes do Sol. Até então, ele ainda não conseguia controlar totalmente esses poderes e atualmente só podia usar 3. O primeiro foi, Sun's Prize. Essa foi a habilidade que ele liberou logo no começo. Ele realmente possuía esse poder quando ele conseguiu a Sun Scripture pela primeira vez, e isso foi o que subconscientemente causou a autocombustão de Man durante sua tentativa de assassinato. Quando Vincent foi cercado sem meios de escapar, ele ativou completamente a escritura do Sol, bem como essa habilidade. Naquela época, ele obteve energia concedida pelo Sol na forma daquela enorme bola de fogo que matou Vanessa. O segundo foi, Status Domination. Essa foi a razão por trás da supressão natural dos poderes divinos da Lua, já que a maior parte do poder da Lua se originou do Sol. Foi especialmente assim porque o falso deus adorado pela Igreja do Domo não tinha sua própria fundação, e todo o poder roubado era como barris de óleo esperando para serem acesos. Book morreu devido a essa habilidade, e a morte de Vanessa foi em grande parte devido à dominação de status, também. O terceiro foi, Corpo Blase ativado. Após receber o núcleo do Sol, Vincent estava destinado a não ser mais humano. Seu coração já havia sido substituído pelo núcleo do Sol e seu corpo inteiro agora era como o Sol, uma combinação de lava fervente, névoa aquecida, erupções solares e manchas. Sua superfície era como um magma semifluido, enquanto seu interior era um ouro sólido e quente. Seus outros órgãos não existiam mais, ou melhor, tinham sido substituídos. Usar essa habilidade o faria parecer um sol humanoide ou uma chama viva. Mas é claro que, na maioria das circunstâncias normais, Vincent ainda poderia manter sua imagem humana normal. Originalmente, a escritura do Sol que tinha sido dada pelo dono da livraria não era tão poderosa. Mas depois que o núcleo do Sol foi obtido, era como se combustível tivesse sido adicionado a uma chama que agora ardia fora de controle. O mero núcleo do Sol imediatamente o elevou ao nível Pandemônio. O rank Pandemonium não deveria ser subestimado. De acordo com a classificação APDS da Truth Union, o rank Pandemonium era definido como um ser transcendente capaz de causar pânico em massa. Essa definição ampla incluía pessoas como Jezishio, o líder de um novo grupo de caçadores, assim como os 5 apóstolos restantes da Igreja do Domo. Todos esses eram seres bem conhecidos que já superavam em muito a maioria dos seres transcendentes. Entretanto, na maioria das circunstâncias,
Não seria difícil para Vincent atingir um nível baixo de nível destrutivo se ele usasse essa habilidade. Só que isso o levaria a entrar em um período temporário de fraqueza. Além disso, não seria assim, onde ele seria capaz de se recuperar em apenas um dia. Na emergência anterior, ele havia usado o núcleo do Sol para repor sua força, fazendo-o encolher um pouco. Em termos leigos, isso era como encurtar sua vida para um aumento temporário de poder. Mas não é o suficiente. Eu só posso me defender de um rank destrutivo, mas a igreja tem as santas da luz e da escuridão, assim como o Papa de rank supremo, Rodney. Eles estão apenas se segurando por medo agora. Se eles reagissem e percebessem que eu não sou tão forte quanto pareço, eles definitivamente tentariam me matar a todo custo. Meu próprio poder sozinho está longe de ser suficiente. Depois de uma noite de reflexão, sua raiva ardente esfriou e Vincent estava agora muito mais calmo do que antes. Ele sabia muito bem que sua vantagem atual era apenas uma ilusão temporária. Felizmente, Vincent finalmente conseguiu ir à livraria dessa vez. Ao entrar e ouvir o bem-vindo do dono da livraria, Vincent não conseguiu evitar um suspiro de alívio. Todos os seus nervos em frangalhos, mesmo que ele não tivesse mais nervos, imediatamente se acalmaram e ele sentiu uma onda de exaustão percorrendo seu corpo. Mesmo sem saber de onde vinha essa sensação de segurança, só de pensar no sorriso caloroso e gentil do dono da livraria ele se sentia à vontade, mesmo sendo cercado por todos os lados. Fazia apenas alguns dias que ele não estava ali, mas parecia ter acontecido há uma eternidade. Vincent puxou o capuz para trás e olhou para o lado. Seus olhos foram vaporizados no momento em que ele recebeu o núcleo do Sol e agora estavam cheios apenas de luz e calor. Abrir os olhos liberaria uma erupção de luz de seus olhos. Então ele escolheu mantê-los fechados com a venda de volta. Como sempre, o dono da livraria estava sentado no balcão folheando um livro. Bem-vindo foi totalmente um reflexo e ele agora fechou o livro e olhou para cima. Quando viu Vincent, Lin Jie franziu a testa e sentou-se ereto. Pai, bem-vindo de volta. Você não parece muito bem. Lin Jie escolheu suas palavras cuidadosamente. Vincent não parecia em boa forma e estava até um pouco abatido. Além disso, ele parecia realmente tenso, exalando um ar de determinação como se um fogo tivesse sido aceso dentro dele. Pela experiência de Lin Jie, apenas uma coisa poderia fazer com que uma pessoa passasse por tal transformação. E isso era ódio. Além disso, Vincent tinha partido há apenas alguns dias e suas vestes sacerdotais já tinham desaparecido quando ele retornou. Só o uso de substâncias abusivas pela igreja não foi suficiente para fazer um padre que era crente há muitos anos virar as costas para a fé. Evidentemente, ele pode ter encontrado algo ainda mais sedicioso. Lin Jie havia sugerido anteriormente que Vincent escondesse a verdade e primeiro relatasse sua própria situação como um teste. Teoricamente falando, isso tinha o menor risco, mas não era impossível que Vincent encontrasse problemas durante esse processo. E talvez isso tenha acontecido. A igreja pode ter descoberto e tentado controlá-lo ou talvez tenha feito algo ainda mais descontrolado que invocou sentimentos tão intensos de ódio. O que o levou a trair a igreja e fugir para a livraria. Lin Jie deixou o livro de lado, cruzou os braços e fez um palpite. Você saiu. A igreja do domo fez algo a você e às pessoas ao seu redor. Wen tomou a iniciativa e serviu 2 xícaras de chá, que colocou no balcão. Sinto muito por ter tomado um pouco de tempo. Vincent fez uma careta, fechando a porta antes de ir até lá e se sentar. Ele não conseguiu evitar dar uma olhada furtiva para Wen. Agora que estavam bem próximos, ele tinha ainda mais certeza que essa era a jovem garota do seu sonho e definitivamente havia uma sensação de familiaridade entre eles. Assim como um membro da família em quem ele pudesse confiar completamente. Para Vincent, que tinha acabado de perder alguém próximo, isso foi como encontrar um oásis no meio do deserto e, de certa forma, acalmou seu coração odioso. Se for assim, então ela provavelmente é a verdadeira lua. Nesse momento, Wen também encontrou o olhar de Vincent, que estava por trás do pano preto, e assentiu, o que pode ser visto como uma confirmação oficial. Vincent exalou bruscamente. O dono da livraria provavelmente estava ajudando-a das sombras e intencionalmente fez Colin, o vizinho, achar que algo estava errado. Isso, por sua vez,
Levou Vincent a tentar exorcizar a livraria, o que se transformou em uma orientação passo a passo que me fez descobrir a verdadeira natureza da Igreja do Domo. É um movimento de abertura realmente profundo e previdente. Mas falando em vizinhos, parece que não há mais uma loja de áudio e vídeo ao lado e não sinto nenhuma vida lá dentro. De fato, a livraria já se livrou daquele homem comum depois de fazer uso dele. A Igreja do Domo estava usando a essência da lua sagrada para controlar membros do clero. Vincent fechou os olhos. O velho padre que era como um pai para mim e que me batizou foi morto por eles. Ele morreu por minha causa. Não teria que terminar assim se eu tivesse sido mais sensato naquela época. Mas não havia mais hipóteses e Vincent não ousava pensar no que poderia ter sido. Quando ele chegou então, o apóstolo do crescente minguante o seguiu logo depois. Ele claramente foi direto para a Capela da Caridade, o que significa que o objetivo deles era o velho padre. Se Vincent não tivesse ido lá, eles poderiam ter usado o velho padre como refém e as consequências poderiam ser ainda piores. Lingia ficou chocado. Embora já tivesse assumido o pior deles, ele não tinha imaginado que a Igreja do Domo seria tão brutal. Matança indiscriminada e sem o menor escrúpulo. Mas, pensando melhor e levando em conta o que ele vinha aprendendo ocasionalmente nos últimos anos, Lingia entendeu que a Igreja do Domo era a maior fé em Norzin e, de certa forma, poderia ser ainda mais assustadora do que a Holy Resource Development. Eles detinham o monopólio do segmento espiritual e possuíam um grande número de crentes. Matar alguém e rotular a vítima como apóstata poderia até mesmo ter sido recebido com louvor e aplausos. Sinto muito por ouvir isso, disse Lingia enquanto empurrava uma xícara de chá, percebendo que Vincent não parecia disposto a falar sobre o assunto. Afinal, pessoas diferentes tinham maneiras diferentes de lidar com a alegria e a tristeza. Pela expressão de Vincent, Lingia conseguiu perceber que o que Vincent precisava naquele momento não era de consolo, mas sim de validação e apoio. O que você vai fazer em seguida? Eu posso ajudar você da melhor forma que puder. E meu assistente também, disse Lingia solenemente. A Igreja do Domo definitivamente deve estar escondendo segredos ainda mais inimagináveis se eles são capazes de fazer algo assim. Eles não estão enganando apenas o clero, mas as massas fiéis de todo o Norzin. Muitas pessoas devem ter sido mortas em silêncio e agora podemos ser os únicos que sabem a verdade. Tais assassinatos malignos como e quando eles querem. Esta igreja era simplesmente um covil de ladrões. É um pensamento assustador para eles terem uma presença tão grande em Norzin por tantos anos. Muen assentiu e disse seriamente, com palavras alinhadas às de Walpurgis e Lingia, eles acreditam em uma lua falsa, uma besta que roubou o poder e o nome da lua, enquanto a usa para fins ocultos e malignos. Precisamos deixar as massas saberem a verdade e derrubar a Igreja do Domo. Essa é a causa justa. Lingia olhou surpreso para Muen. O camarada fofo Muen aprendeu a falar tão eloquentemente e pode preencher as lacunas disto para pintar um quadro completo do que está acontecendo. Um aluno promissor de fato. Lingia calculou que Muen havia secretamente dado uma olhada no livro da Arcages, Riz e Falfordes, que ele normalmente guardava em seu escritório. O que ela disse estava próximo o suficiente do livro e, portanto, Lingia não rebateu suas palavras. Essa é a causa justa, repetiu Vincent entre dentes. Eu definitivamente farei eles pagarem. Lingia suspirou. O ódio é uma ferramenta poderosa, de fato. Ele ainda era um padre honesto e gentil há poucos dias, mas é como se estivesse cheio de fúria vingativa agora. Não se deixe levar pelo ódio e não deixe que a tristeza domine sua sensibilidade. Lingia estendeu a mão para a estante de livros enquanto continuava sua pregação. Acalme-se primeiro, depois tente pensar em uma maneira. Agora mesmo, sua habilidade atual está longe de ser suficiente. Você tem que aproveitar uma oportunidade. Vincent respirou fundo, acalmando a lava fervente que ameaçava transbordar. Aproveitar. Uma oportunidade? Não é esse o ponto. Aqui, pegue isso, disse Lingia enquanto empurrava um livro. Você deveria se acalmar primeiro. Enquanto Vincent ficava momentaneamente atordoado, Lingia já havia empurrado seu livro na frente dele e disse, o que você precisa fazer primeiro é se segurar e encontrar seu propósito. Você tem um objetivo firme agora, mas você se verá perdido quando realizar sua vingança. Você entendeu?
Você precisa encontrar mais coisas para fazer. Coisas nas quais você pode encontrar suporte para sua vida futura. Olhando para longe, Lin Jie deixou escapar sua fala esclarecedora. Afinal, até as noites mais escuras acabarão e o sol nascerá. MHM, o estado mental do Padre Vincent agora é provavelmente como estar preso em um atoleiro invisível sem perceber que algo está errado. No escopo de Lin Jie de distribuir canja de galinha da alma, ele calculou que Vincent provavelmente estaria completamente perdido se continuasse e terminasse sua vingança. Vingança é uma coisa, mas ele não deve se perder no processo. Assim, a coisa mais importante agora era deixar Vincent primeiro definir seus objetivos mais adiante. Lin Jie escolheu uma cópia em braille de Tsun Ao Sorrises, de Mingguai. Ler livros tornava a pessoa sábia, embora a história em si fosse um pouco depressiva. Sua essência era um anseio por liberdade, justiça, individualidade e um espírito indomável e perseverante. Lin Jie acreditava que Vincent seria capaz de entender os significados contidos nele. Vincent pegou o livro e passou os dedos pela capa enquanto ouvia as instruções do dono da livraria. No fundo, ele não conseguia deixar de se sentir chocado, mas confuso. Seu olhar caiu sobre o título do livro em caracteres distorcidos, fazendo-o parar enquanto uma dúvida surgia em sua mente naquele momento inapropriado. Você realmente quer que eu me acalme? Você não está me encorajando a derrubar a igreja do domo em vez disso. Tudo o que ele viu foram as palavras escritas no título, julgamento eterno. Sentindo-se inexplicavelmente atordoado, Vincent perguntou, eu deveria encontrar mais coisas para fazer nas quais eu possa encontrar apoio? Lin Jie tomou um gole de chá, sentindo como se tivesse acabado de salvar um cordeirinho perdido. Ele assentiu encorajadoramente. É isso mesmo. Que tal você tentar ler Noite de Mongols capítulo 155, Rodney, eu não sou um também. Lin Jie encorajou, não fique tão preso ao ódio. Isso é meramente algo que precisa ser feito e não é tudo para você. A vida não é apenas sobre o presente. Há muito mais para descobrir na vida do que apenas o que está à sua frente. Sua vida se tornará mais maravilhosa se você ampliar seus horizontes. Ele fez uma pausa e riu. É claro que, antes disso, teríamos que acalmar aquele bando da igreja do domo e deixar aqueles mortos descansarem em paz. Vincent assentiu. Tendo-se decidido, ele respirou fundo e lentamente abriu o livro. O corpo de Vincent tremeu levemente enquanto o livro cheio de tabus e personagens enigmáticos se abria lentamente. Naquele momento, uma sensação sinistra irrompeu e ele foi imediatamente assediado por uma alucinação indescritível e foi atingido pelo medo. A escuridão cobriu tudo diante dele, e foi como se ele tivesse caído de uma cadeira e mergulhado no abismo cósmico enquanto uma rápida sensação de leveza o dominava. O campo de visão de Vincent estava girando. Ele abriu mais os olhos e seus sentidos foram assaltados por um calor tremendo. Uma chama vermelha queimava seus olhos, e uma coluna de chamas gigante e informe foi agitada por uma força invisível, como se estivesse viva. No centro da coluna de chamas que se dispersava havia uma bola de fogo indescritivelmente enorme, cercada por inúmeros pontos de luz. A superfície manchada e opaca de cor laranja estava coberta de manchas pretas feias, assim como de fortes redemoinhos de tempestade que lançavam arcos espirais de chamas que subiam para o céu como pilares monstruosos. Essas manchas pretas estavam se movendo constante e erraticamente. Algumas estavam ficando maiores, colidindo com a tempestade e devorando umas às outras para se tornarem um abismo enorme e flamejante, enquanto outras ficaram menores e eventualmente se transformaram em nada. A bola de fogo inteira estava cheia de um ar de destruição e seu núcleo estava constantemente em colapso. A pluma de névoa aquecida e chama se expandia e contraía continuamente como se estivesse preparando uma fúria monstruosa e emitindo um rugido silencioso para o universo eterno. Este era um sol caminhando em direção à destruição. Silenciosamente e tristemente, Vincent ficou profundamente abalado. Em seu choque, ele foi atraído para aquela enorme bola de fogo. Seu corpo também foi incendiado, fazendo-o absorver continuamente o poder das chamas e estabelecendo uma conexão quase imperceptível. De repente, ele chegou a uma conclusão. Este era o fim do caminho do sol. Seu colapso, sua destruição. Este era seu fim. Mas o sol não morreria. Uma vez que um sol se dirige para a destruição, ele representa o novo nascimento de outro sol, que emanaria uma luz eterna e indestrutível no universo.
Isto é Eternal Dawn. Vincent ficou completamente abalado. Com apenas seu nível atual de maestria sobre seus novos poderes, ele era mais do que capaz de matar um Rank destrutivo, muito menos quando os dominasse completamente. Pode-se dizer que se ele dominasse completamente o núcleo do Sol e a escritura do Sol, seria equivalente a ascender ao posto supremo, que já seria o auge da hierarquia de poder conhecida. No entanto, o dono da livraria abriu as portas para mostrar a Vincent um mundo totalmente novo, o que o fez perceber que ele tinha uma visão limitada do mundo, agora que caminhos mais amplos estavam diante dele. O caminho só continuaria a se estender enquanto ele não parasse. Ele podia sentir a vontade fraca do Sol diante dele, mas aquele Sol não possuía intelecto e seu fluxo de consciência era caótico, com apenas pedaços e pedaços de pensamentos fragmentados. O coração de Vincent pulou uma batida. Se eu realmente pudesse estabelecer uma conexão com o Sol, algo diferente aconteceria. Eu me tornaria o verdadeiro Deus do Sol? É isso que o dono da livraria quis dizer com mais coisas nas quais posso encontrar apoio para minha vida futura. Vincent sentiu que agora entendia o que o dono da livraria queria dizer. Ao mesmo tempo, uma profunda sensação de medo tomou conta dele. Acontece que o rank supremo não é o limite, mas meramente os extremos que humanos pequenos e insignificantes podem imaginar. No entanto, no vasto cosmos, parece não haver fim para os poderosos. E em que nível estava o dono desta livraria para ser capaz de distribuir esse nível de conhecimento de forma tão casual? Ele poderia ser um desses outros. Vincent sentiu que havia uma entidade aterrorizante por trás da forma humana do dono da livraria. Lingia viu o rosto de Vincent ficar sério enquanto ele lia o livro. Agora que Vincent parecia ter se acalmado um pouco, Lingia pigarreou e disse: "Eu falei com você sobre aproveitar uma oportunidade porque, na verdade, você não seria capaz de fazer nada com seu próprio poder. Mesmo que eu esteja exagerando um pouco e você fosse direto contra a igreja e começasse a lutar, você poderia talvez derrotar 10 deles, mas apenas 10 deles. A igreja de Dome tem inúmeros seguidores e clérigos. Além disso, isso é muito perigoso. Trocar sua preciosa vida por alguns canalhas é simplesmente desnecessário." Vincent ficou atordoado e apenas sentado em seu assento, ouvindo em transe. Agora, um arrepio fez voltar à realidade e seu rosto estava coberto de suor frio e ele parecia aterrorizado. Ainda atordoado, ele assentiu nervosamente. "Sim, você está certo." Linge olhou para o ex-padre e soube que ele tinha sido iluminado. Ele então continuou: "Obviamente essa linha de pensamento não funcionaria, mas você já não tem o maior trunfo contra a igreja de Dome." Vincent respondeu imediatamente: "Essência da lua sagrada." O chefe Lin estava certo, era impossível para ele derrubar a igreja de Dome sozinho. O mais importante agora era virar o jogo e destruir a falsa fé da igreja de Dome. Infelizmente, toda a sua essência da lua sagrada foi destruída na enorme explosão e incêndio, sem deixar nenhum pedacinho para trás. Ele contou isso a Lin Ji, mas este apenas balançou a cabeça e disse: "Só uma parte não importa. O que importa é sua fonte, composição e evidência. E mesmo tudo isso não é importante. O que é crucial é fazer as massas acreditarem em você." Lin Jie cruzou os braços e assumiu sua pose habitual. "Deve haver canais especiais para eles obterem as matérias-primas para essas coisas. Se for isso, a Câmara de Comércio de Ashia Holy Resource Development certamente terão algo a ver com isso. Vou pedir que ajudem a investigar. Quanto ao tipo de publicidade que pode abalar a igreja do domo, acho que um padre como você saberia melhor do que eu." "Ah, é isso mesmo. Falando nisso, a igreja do domo deve estar pensando em como silenciá-lo. Eles podem chegar em breve." Lin Jie colocou a mão na própria testa e discou o número de Cloud. "Alô, polícia. Vai haver um problema com a igreja do domo." Vincent realmente retornou à livraria. Aquele rank supremo que apareceu do nada parece ser o verdadeiro mentor. Afinal, como um padre comum poderia, de repente, obter uma orientação tão forte e adequadamente canalizada e, ao mesmo tempo, desenvolver suspeitas sobre a essência da lua sagrada? Tudo isso foi mencionado no relatório de Vanessa antes de ela morrer. Essa dona de livraria deve ser lacaia de um deus maligno. Se o objetivo deles é sacudir e tomar conta da igreja do domo, esta não será a última vez. E daí se ele é de nível supremo? Eu não sou um também.
O Papa Rodinei apertou os olhos e olhou para o topo de seu cajado. A parte que havia derretido originalmente reapareceu, só que estava um pouco mais opaca do que antes. Ele não teve escolha a não ser usar o artefato sagrado, criança da lua adormecida, que era semelhante à progênie da lua e possuía uma parte de seu poder. Ele fez um gesto para dispensar o repórter e murmurou: Shiryu. Aqui. A bela dama usando vestes brancas de freira respondeu. Havia uma aura incomparavelmente sagrada e nobre sobre ela. Mas, naquele momento, ela estava com uma criança e a expressão gentil em seu rosto era o brilho de uma mãe. Rodinei perguntou: como é a concepção de Book? Shiryu acariciou sua barriga e disse com um sorriso: está indo muito bem, vou tirá-lo da escuridão. Enquanto ela falava, sua expressão mudou. Ela segurou seu estômago enquanto uma grande quantidade de sangue jorrava por entre os seus dedos. Suor frio cobria sua testa, mas sua expressão dolorosa também estava misturada com gratificação. A vida e a morte retorna. E os mortos recebem. Ah! Shiryu caiu no chão. Sua barriga protuberante estava sendo rasgada por uma mão vinda de dentro. Era claramente a mão de um homem adulto. Depois disso, o Book ressuscitado saiu do estômago de Shiryu. Então, Shiryu, cujo corpo estava praticamente rasgado em dois, estendeu suas duas mãos femininas pálidas. As duas mãos apoiadas no chão, sustentando o resto do corpo como se fosse uma pessoa em pé. Começando pela barriga rasgada, a pele de Shiryu começou a virar de dentro para fora, formando a aparência de outra mulher. A santa da escuridão, Angelina. Assim como as palavras do batismo, somos um com a lua. Nascimento sob o brilhante, morte sob a escuridão. Cada vez, a lua completa um ciclo entre luz e escuridão. O ciclo de vida e morte se repete, e os mortos recebem uma nova vida. Book se ajoelhou diante de Rodinei com um olhar maníaco e declarou: não vou falhar de novo desta vez. Noite de Mongols capítulo 156. Aguardando o sono, Cloud estava passando por relatórios de informações referentes às atividades do Bloodfest. Uma montanha de papelada já estava empilhada em sua mesa, classificada por prioridade e relevância. Alguns deles já haviam sido separados e carimbados para entrega a outros departamentos e aos anciãos, mas ainda havia muito mais esperando para ser resolvido. Informações sobre Bloodfest eram de alta prioridade e isso também significava que seu trabalho naquela tarde estava apenas começando. Naquela mesma manhã, ele havia acabado de se aposentar do campo de batalha daquela operação de limpeza e voltou correndo para o trabalho. Isso mostra que a vida na divisão de inteligência da Torre do Rito Secreto não era uma tarefa fácil. Na verdade, Cloud sentia que poderia ficar careca ainda jovem e estava muito preocupado com a linha do seu cabelo. O ressentimento diário de Cloud atingiu o auge todos os dias quando ele se levantava e observava a entrada de sua linha capilar. Às vezes eu realmente suspeito que ele me aceitou como discípulo só para poder ter trabalho gratuito, Cloud murmurou para si mesmo e suspirou, jogando um arquivo na pilha de concluídos. Bip, seu dispositivo de comunicação apitou naquele momento. Cloud congelou, então imediatamente pegou seu dispositivo de comunicação. Seu rosto ficou rígido quando viu a tela de exibição. Chefe Lin. Cloud atendeu a ligação e ouviu o abridor de Lin Ji. Alô, polícia. Vai haver um problema com a igreja do domo. Cloud ficou pasmo e o dispositivo de comunicação quase escorregou de suas mãos. Igreja da cúpula. O que há de errado com eles? Como eles o ofenderam? Espere um momento. O dono da livraria está por trás do recente ataque à igreja do domo e da destruição da 7ª capela paroquial. Tudo faz sentido se for assim. Pensando bem, só um chefe Lin tem esse tipo de poder. Por que vocês tiveram que se envolver com eles sem motivo? O incidente da União da Verdade mal havia passado e Cloud já havia sido chamado para lidar com o sobrinho do presidente da União da Verdade há pouco tempo. Aquele bando de canalhas buscadores da verdade visitou a livraria e se tornou completamente dócil ao acordar e se deitar para se tornarem capangas do lojista. Cloud acreditava que esse bando certamente havia aprendido uma lição severa. O chefe Lin tinha uma proeza de nível supremo na forma de dissuasão por um lado, palavras doces e atraentes por outro, e uma livraria inteira repleta de conhecimento ilimitado no meio. Ele havia subjugado completamente a União da Verdade naquela época.
O Conselho de Anciãos chegou a especular que a livraria poderia estar relacionada a algum tipo de divindade ou deus do conhecimento, possivelmente com o objetivo de levar todos os membros equivocados da União da Verdade ao caminho certo da fé. Agora, enquanto o rosto da União da Verdade ainda estava sujo de lama, porque a Igreja do Domo fez isso e bagunçou tudo. Chefe Lin. Você poderia ser mais específico? Qual é o problema com a Igreja do Domo? Perguntou Claude cautelosamente. A voz de Lin Ji soou pelo dispositivo de comunicação, recontando todo o caso convincente. Claro, ele não se esqueceu de enfatizar os males da Igreja do Domo e o perigo atual em que Vincent estava. Elas eram vítimas e naturalmente precisavam de proteção e salvação. Essência da lua sagrada. O rosto de Claude enrijeceu. Ele não duvidou da veracidade dessa informação. Um ser do calibre do chefe Lin não tinha necessidade de mentir para eles. Além disso, se a essência da lua sagrada realmente apresentasse efeitos colaterais, bastaria que a torre do rito secreto fizesse uma investigação com seu poder. O Limon Essence só apareceu relativamente recentemente, assim como as atividades de Bloodfast. Isso poderia se tornar um grande problema se houvesse alguma ligação entre os dois. Milhares seriam implicados se realmente houvesse um problema com a Igreja do Domo. Esse assunto era importante demais para Claude lidar naquele momento. Ele precisava consultar Giuseppe e informar o Conselho de Anciãos. Ele se levantou, vestiu o casaco e disse, por favor, espere um pouco, chefe Lin. Se possível, espero que você não cause uma perturbação muito grande. Vou procurar meus superiores para obter instruções e estarei lá em breve. Lin Ji expressou sua compreensão, afinal não seria sensato alertar inadvertidamente o inimigo ou agir precipitadamente. Ele também acrescentou que o lado deles era fraco e impotente e que a situação era extremamente perigosa. Tudo o que ele podia fazer era esperar que a polícia fosse enviada para o seu caminho o mais rápido possível. Claude tinha uma expressão incrédula no rosto enquanto seus lábios se contraíam enquanto concordava. O que mais ele poderia dizer? Em tal situação, tudo o que ela precisava fazer era sorrir e falar gentilezas. Naquela noite, Book flutuava no ar a uma distância da livraria. Ele vestia uma túnica preta nova e estava praticamente totalmente imerso na escuridão. Sem buracos ou padrões em sua máscara, ele parecia especialmente assustador. Xing. A foice fez uma curva acentuada no ar, no formato de uma lua crescente. Olhando na direção da livraria, Book podia sentir atividade lá dentro. No momento, 3 pessoas pareciam estar dormindo. Vincent estava escondido dentro da livraria e os outros 2 eram o dono da livraria e o que parecia ser seu assistente recém-contratado. Com base no éter deles, cada um era mais comum que o anterior. A flutuação etérica do dono da livraria em particular era completamente sombria, assim como a de qualquer ser humano comum. No entanto, qualquer um saberia que isso era completamente um disfarce. Um disfarce sem adornos e totalmente falso. Em contraste, havia indícios muito mais poderosos de flutuações etéricas nos arredores, tão brilhantes quanto faróis de luz no céu noturno. Todos esses eram seres transcendentes que se reuniram por causa da generosidade da Igreja do Domo, observando e talvez esperando para fazer alguma coisa. Mas é claro que, agora que Book havia chegado, essas flutuações etéricas, antes inquietas, rapidamente diminuíram, aguardando a batalha destinada entre o apóstolo da lua crescente e minguante e o lendário dono da livraria. Todos sabiam que Book, o reino morto, havia sido morto em um encontro direto com o apóstata e ressuscitado pela santa. Essa foi sua derrota mais humilhante. Desta vez, os poderes concedidos pelo Papa e pelas santas dentro dele foram grandemente fortalecidos. Foi praticamente um cheque especial que o impulsionou à força aos níveis de posto supremo. Sua atividade etérica no momento era como uma enorme chama negra e mortal, consumindo toda a energia etérica do entorno. Ele se sentiu melhor do que nunca. O poder usado pelo apóstata contra o poder divino da lua era realmente estranho, mas consumia muito poder e não podia ser usado continuamente. Vincent em seu estado atual estava definitivamente fraco demais para atacar novamente. Desta vez, o verdadeiro problema era o dono da livraria, mas Book não teve medo, pois acreditava nas palavras do Papa. Mesmo que o inimigo fosse de nível supremo, o próprio Papa também era de nível supremo. Não havia nada a temer, pois os verdadeiros crentes na lua nunca temerão a morte. Ele era um com a lua.
Book ficou em silêncio por um momento, então se moveu para a frente. Num piscar de olhos, ele reapareceu na rua em frente à entrada da livraria. Ele caminhou para frente, balançou sua foice e abriu a porta. Ele irrompeu na livraria como uma tempestade de areia negra. No entanto, uma luz branca brilhante apareceu de repente e pegou Book de surpresa. Ele não conseguiu evitar parar e colocar as mãos sobre os olhos. O que é isso? Lutando contra a dor, Book abriu os olhos e lágrimas correram pelo seu rosto. Não, espere. Lágrimas. Ele ficou chocado. Ele tinha controle total sobre todas as atividades corporais desde que se tornou um rank destrutivo e nunca mais derramou lágrimas como um humano comum por um longo tempo. Mas, ao olhar para seus próprios olhos, roupas e sapatos, Book percebeu que havia retornado ao que havia sido há muito tempo, quando ainda era um homem comum. Ele olhou para cima mais uma vez para dar uma boa olhada na livraria. No entanto, esta não era mais uma livraria, mas sim uma velha mansão. Olhando mais adiante, Book viu tênues brilhos dourados que poderiam ser a luz do sol passando pelas frestas das janelas seladas. Mas era claramente noite naquele momento. Foi como um sonho. Noite de Mongols capítulo 157, Book, o fim droga, eu já deveria ter percebido que algo estava errado. Book xingou silenciosamente enquanto observava o novo ambiente estranho, depois recuou cautelosamente. O corredor à sua frente parecia o primeiro andar de uma antiga vila. Na esquina, ele conseguia ver vagamente as escadas. Havia prateleiras cheias de livros em ambos os lados e vários cômodos um pouco mais adiante. No centro do corredor havia um sofá, uma mesa de chá e outros itens. As janelas estavam todas completamente fechadas. Estava embaçado e Book não conseguia ver o lado de fora. No entanto, havia uma sensação estranha de que alguém estava espreitando cada movimento seu de todos os ângulos. Era como se alguém no escuro estivesse espiando tudo o que estava acontecendo nesta sala e observando cada movimento seu. Neste momento, ele sentiu que seu poder havia desaparecido sem deixar vestígios, como se tivesse evaporado no ar. Não havia vestígios ativos de éter em lugar algum ao redor dele. Ele não conseguia nem sentir a existência do éter, muito menos usá-lo. Era como se ele realmente tivesse se tornado um ser humano normal. Ao mesmo tempo, Book sentiu que todos os sentimentos e emoções que havia perdido devido à sua longa vida, provocada por inúmeras ressurreições, voltaram a fluir para ele como uma torrente violenta. Raiva, ignorância, medo. Suas emoções nunca estiveram tão claras. Parecia que ele, que estava debaixo d'água por um longo tempo, de repente rompeu a superfície da água, e todos os seus sentidos entorpecidos retornaram. Mas Book não precisava dessas coisas que ele havia abandonado há muito tempo. Na verdade, foram essas coisas que o fizeram, alguém muito acima que podia julgar arbitrariamente a vida dos outros, cair no abismo. Elas o fizeram sentir como se todo o seu ser interior estivesse abalado e desmoronando. Sem poder, ele sentia que não tinha nada. O sentimento de superioridade por poder julgar a vida dos outros foi substituído pelo medo do vazio. Não, impossível. Isso deve ser um feitiço de ilusão. Preciso me acalmar. Enquanto eu encontrar pistas e me misturar, serei capaz de decifrar o poder do oponente. Meu poder divino ainda está presente. Book se consolou o máximo que pôde. Ele se virou e olhou para a porta de madeira fechada. Respirando fundo, ele tentou abri-la. Rangido. A porta estava trancada. Ela não se movia, não importava quanta força ele usasse, e permanecia imóvel como se fosse uma com este espaço. Ofegante, Book parou de repente e olhou para suas mãos, que seguravam a maçaneta com força. O tremor sutil de suas mãos era tão óbvio. Só então Book percebeu que não eram apenas suas mãos, pulsos e braços que estavam tremendo. Todo o seu corpo e pernas tremiam e estavam começando a ficar moles. Como pode ser isso? Impossível. Como posso ter medo? A absoluta sensação de impotência que Book sentia gradualmente se transformou em desespero, o que gerou histeria dentro dele. Ele soltou a maçaneta da porta de repente, como se tivesse sido sacudido por uma corrente elétrica. Seu peito arfava pesadamente e ele se forçou a se acalmar. Ele então se virou em direção à escada da esquina. O conjurador que criou tal cena deve querer que o alvo pego neste feitiço pense erroneamente que a ilusão é real e fique preso a ela.
Ele simplesmente cairia na armadilha se tentasse pensar nas linhas do processo de pensamento do conjurador e fosse procurar pistas lá em cima. Então, seu subconsciente acreditaria ainda mais que a cena diante dele era real e ele nunca conseguiria sair dela. Book zombou. Ele conhecia muito bem esses tipos de feitiços de ilusão. Portanto, a única maneira de escapar agora era continuar investigando o primeiro andar. É isso mesmo. Book não tinha planos de subir as escadas. O que ele tinha acabado de deduzir era exatamente o processo de pensamento que o conjurador queria que o alvo pego em seu feitiço tivesse, e a maioria das pessoas iria para o andar de cima. Na realidade, essa era a armadilha. Não havia como o conjurador simplesmente colocar as pistas de forma imponente no andar de cima. Ele garantiria que o andar de cima fosse mais realista, ou colocaria mais armadilhas que criariam rachaduras nas barreiras que cercavam os corações das pessoas. Então, lentamente, passo a passo, isso faria com que a barreira ao redor do coração da vítima se desintegrasse e quebrasse a defesa mental do coração. Portanto, através do processo de pensamento reverso, Book deduziu que apenas o primeiro andar seria o mais falso. Embora o lugar fosse arranjado e construído de forma tão realista e o grande número de livros parecesse intimidador, essa era a parte mais difícil de criar na realidade. Contanto que ele pudesse encontrar uma falha entre um dos livros, esse feitiço de ilusão quebraria por si só. Book respirou fundo e se recompôs. Seu estado mental, que estava à beira de ruir, estava estabilizado novamente. Ele murmurou para si mesmo: e daí se eu não tenho poderes? Eu tenho a determinação e a sabedoria que adquiri ao longo de todos esses anos. Tudo isso não vai desaparecer. Tais ilusões estão longe de ser suficientes para me derrubar. Ele se aproximou da estante com olhos vigilantes e seus passos gradualmente ficaram mais ousados. A aura imponente de Dead Kingdom retornou mais uma vez. Deixe-me ver que truques você está fazendo, disse Book enquanto tirava um livro da estante. Lin Ji sentiu que tinha seu primeiro visitante no reino dos sonhos que ele havia construído. Silver disse que quando um reino de sonho ainda não havia sido totalmente construído, ou se a jurisdição não havia sido estabelecida, algumas criaturas do mundo dos sonhos ou as almas de outras pessoas no mundo real poderiam ser inadvertidamente sugadas para o sonho. Mas não se preocupe, esses visitantes não representam nenhum perigo para você. Se você vir uma criatura de sonho que lhe agrade, você pode até mesmo tê-la em seu sonho como um animal de estimação. Foi o que Silver disse. Essa foi a razão pela qual Lin Ji não entrou em pânico. Ele até observou as ações deste visitante com grande interesse através de sua visão aérea. Ele não conseguia deixar de pensar: esse sujeito é meio feio. É como se um ser fragmentado fosse reunido e amassado em uma forma humana, provavelmente algum monstro estranho do reino dos sonhos. Não se preocupe. É melhor eu matá-lo rápido. Caso contrário, ficar olhando para ele por tanto tempo me daria pesadelos. Certo. Estou sonhando agora. Espere um minuto. Se sim, essa poderia ser a fonte dos chamados pesadelos? Criaturas do reino dos sonhos que invadem os sonhos de pessoas comuns? Lin Ji refletiu. No entanto, embora tenha tomado uma decisão rápida, Lin Ji não agiu imediatamente. As ações desse estranho humanoide atraíram sua atenção. Aquele sujeito parece assustado. Ele tentou abrir a porta para escapar e até começou a se concentrar. Talvez essa criatura possuísse algum intelecto. No entanto, isso não mudaria a opinião de Lin Ji. Ele também queria experimentar os limites do seu reino de sonho. Claro, se fosse uma alma humana, Lin Ji certamente a enviaria depois de um tempo. Afinal, ele não precisava usar seu cérebro para saber muito bem o que aconteceria se um corpo não tivesse alma. Ele não queria se tornar um assassino sem razão aparente. Parece que parou na frente das estantes. Lin Ji ficou surpreso ao ver a criatura humanoide pegar um livro. Os olhos de Lin Ji se arregalaram. Ele até se interessa por astronomia. Nesse caso, eu também poderia abrir uma livraria no Reino dos Sonhos para servir criaturas dos sonhos. Antes que Lin Ji pudesse continuar desenvolvendo essa nova ideia, o corpo da criatura humanoide de repente se distorceu. Ele gritou como uma pessoa na pintura a óleo grito. Então, a criatura humanoide se inflamou, se transformando em um fogo violento como uma pilha de lenha sendo acesa antes de eventualmente se desintegrar em cinzas. O chefe Lin, que estava cheio de ambição há poucos momentos,
Estava atordoado e confuso. Ele piscou sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Sob a cobertura da noite, os seres transcendentes, que se reuniram por causa da recompensa oferecida pela Igreja do Domo, todos ficaram adormecidos neste momento. Eles olharam silenciosamente para o ranque destrutivo acima, que emitia uma aura aterrorizante. Eles estavam esperando que este apóstolo da lua crescente minguante, também conhecido como ceifador da vida e reino morto entre muitos apelidos, executasse sua vingança. Todos sabiam que o apóstata traidor que destruiu uma igreja e matou 2 apóstolos durante a noite estava naquela livraria obscura a uma curta distância dali. Agora, esse confronto era atualmente uma disputa silenciosa aos olhos de todos. Quando Book agir, será uma grande batalha entre os supremos. No entanto, 1 minuto se passou, depois 5, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora se seguiram. Não havia movimento algum da figura flutuando no céu acima. O que está acontecendo? O grande Book não vai fazer um movimento. Já está quase amanhecendo. O que você sabe? Batalhas de classificação suprema são tão fáceis de lutar. Você tem que olhar o quadro geral. Isso é impossível. Book estava obviamente pronto para agir e até progrediu. Por que ele pararia de repente por tanto tempo? Olha, ele se mexeu. Enquanto os seres transcendentes discutiam entre si, a figura no céu finalmente se moveu. O apóstolo da lua crescente minguante, vestido de preto, tremeu quando suas mãos alcançaram sua cabeça, e ele silenciosamente uivou com todas as suas forças. Então, sem um som, houve uma pequena faísca e Book foi completamente transformado em cinzas que foram varridas pelo vento no céu noturno. Não sobrou nada. Em um instante, todos os seres transcendentes presentes ficaram estupefatos. Então seus membros ficaram dormentes. Um medo arrepiante apertou seus corações. Os mais tímidos sentiram as pernas virarem gelatina e caíram no chão. Outros deram meia volta e imediatamente fugiram. No silêncio, todos fugiram em pânico e ninguém ousou pensar em entrar na livraria. Noite de Demon Golds capítulo 158. A lua apaga sua luz para você. Um nível destrutivo virou pó diante dos seus olhos. Não houve nenhuma batalha devastadora, nenhuma comoção barulhenta e, mais ainda, nenhuma bobagem desnecessária. 1 hora de silêncio sem palavras depois. Book, o apóstolo do crescente minguante, chefe do escritório da Inquisição, era um ser transcendente de nível destrutivo conhecido como Reino Morto. Ele era uma das principais forças da Igreja do Domo, mas, assim mesmo, ele encontrou a morte abruptamente. Ele estava, sem dúvida, no topo da pirâmide de poder de Norzim, mas, sob os olhos atentos de muitos, ele morreu tão casualmente quanto um insignificante lacaio. As 2 grandes explosões que mataram 2 apóstolos em sucessão seriam chocantes para a maioria, mas ainda estariam dentro das leis da lógica. Afinal, houve uma perturbação tão grande, e todos os seres transcendentes puderam ver por si mesmos. Qualquer um poderia ter sentido a extensão das 2 explosões e podia ver claramente a devastação que arrasou a 7ª capela paroquial. No máximo, seres transcendentes poderiam entender por que nem mesmo os apóstolos conseguiram resistir. Afinal, mesmo que suas proezas de combate fossem multiplicadas várias vezes, enfrentar um ataque desse grau só resultaria em morte. Esse tipo de choque foi a compreensão mais clara do abismo entre eles de um poder tão imenso. Mas não havia nenhuma atividade nessa situação, e o terror do desconhecido era o que realmente assustava. Bem na frente de todos, sem nenhuma flutuação etérica ou sinais prévios, um de nível destrutivo morreu sem sequer oferecer a menor resistência. Isso significava que o inimigo o havia esmagado completamente. Esmagar um rank destrutivo. Não, a ressurreição de Book era equivalente a ser apoiado pelo Papa Rodney, que definitivamente utilizaria seus poderes para dar bênçãos adicionais a Book. Não seria exagero dizer que ele estava a meio passo do nível supremo. Mas mesmo assim, Book tinha morrido aqui. Ele nem tinha entrado nas portas da livraria. Isso era simplesmente assustador demais. Como resultado, todos os espectadores tremeram de medo e se espalharam como animais fugindo de um incêndio florestal, desejando ter mais pernas ou até mesmo asas. Se corressem muito devagar, não havia como saber que não acabariam do mesmo jeito que Book. Assim, Claude, que havia chegado às pressas com seus homens, parou onde estava e observou os seres transcendentes que corriam para salvar suas vidas.
Com um suspiro exasperado, ele ordenou que os seus homens capturassem alguns deles. Esses seres transcendentes estavam muito ocupados fugindo com suas vidas que nunca imaginaram que um bando de pessoas da Secret Hittower apareceria de repente naquele momento. Eles não conseguiram lidar com isso em meio ao pânico e foram rapidamente contidos e levados até Cloud. Os poucos que foram capturados conseguiram reconhecer claramente o jovem loiro diante deles e alguns tinham olhares ressentidos, imaginando quem havia denunciado. Outros queriam fugir ansiosamente, implorando aos seus captores que os deixassem correr com olhares suplicantes. Cloud não ficou impressionado com esses caçadores de recompensas, que ganhavam a vida com recompensas e ansiavam que o mundo mergulhasse no caos. Com uma expressão impassível, ele os interrogou sobre os detalhes, mas seu coração apertou quando soube que Book estava morto. Ele estava um passo atrasado novamente. Mas quando soube que Book havia morrido tão delicadamente quanto as folhas de outono ao vento, ele inconscientemente soltou um suspiro de alívio. Cloud não conseguiu deixar de olhar ao redor e percebeu que as casas ao redor estavam completamente intactas. O chefe Lin era realmente um homem de palavra. Ele realmente não criou uma cena, e não houve nenhum arranhão nos prédios ao redor. Comparada à cena da última grande catástrofe, a técnica desta vez foi tão suave quanto a chuva de primavera. Entretanto, pela forma como Book morreu, parece que o chefe Lin não tinha necessidade de fazer um grande alarido sobre lidar com um de nível destrutivo. Este nem era um oponente do mesmo nível. Só isso. Quando Cloud se aproximou da livraria, ele encontrou as janelas da loja bem fechadas e as luzes apagadas. Os prédios ao redor estavam todos no mesmo estado, o que significa que os ocupantes lá dentro estavam dormindo. Parece que o chefe Lin foi incomodado enquanto dormia e ficou mal-humorado por ter sido acordado. Então, sem nem dizer uma palavra, ele simplesmente esmagou o grande e, enquanto isso, afastou aqueles pequenos insetos que circulavam ao redor. Acho que também não vou incomodá-lo. Voltarei durante o dia, quando a livraria estiver aberta. Cloud olhou para a livraria e decidiu que deveria seguir o que pensava. Embora ele estivesse parado ao lado da livraria, foi o dono da livraria que o chamou para uma visita. Mas não havia garantia de que Cloud conseguiria lidar com o dono da livraria em seu estado de irritação matinal, e ele certamente não queria lidar com isso também. Provavelmente as coisas não chegariam a um ponto em que seria uma ameaça à vida, mas talvez não fosse uma boa ideia visitar agora. Acontece que conseguimos reunir alguns desses bandos que se reuniram. Sem dúvida, vi alguns criminosos procurados que provavelmente estavam tentando se misturar e tirar vantagem da situação. Isso meio que conta como uma conquista, eu acho. Cloud chamou seus homens para distribuir tarefas e fez com que eles se movimentassem por conta própria, lembrando-os de tranquilizar quaisquer cidadãos alarmados. Ainda pensando, ele murmurou para si mesmo, então era isso que o chefe Lin quis dizer quando disse o lado deles era fraco e impotente e a situação era extremamente perigosa, e ele precisava de ajuda da polícia. Aos olhos do chefe Lin, aqueles caçadores de recompensas que fugiram em pânico não faziam parte das pessoas vulneráveis que precisavam de ajuda. Era verdade que eles estavam em uma situação extremamente precária tendo que enfrentar uma presença tão aterrorizante quanto a do chefe Lin. Assim, ele esperava que Cloud pudesse correr e pegá-los antes que pudessem escapar para longe. Quando não estava fazendo nada, o chefe Lin era, como esperado, muito amigável e atencioso. O professor e o avaliador especial enviado pelo Conselho de Anciãos não julgaram errado. Mas para seus inimigos, o chefe Lin é realmente um monstro. Cloud lançou seu olhar para o céu acima. Foi lá que o apóstolo do crescente minguante, Book, foi completamente erradicado. Daí em diante, o céu noturno ficou vazio, sem nenhum vestígio deixado para trás. De acordo com testemunhas oculares, não houve nenhuma flutuação etérica. Cloud inalou profundamente, seu olhar focado, e exalou lentamente. Qual era exatamente esse nível de técnica? A razão pela qual a União da Verdade atribuiu as classificações de nível anormal, nível pandemônio, nível destrutivo e nível supremo foi que, até agora, apenas seres transcendentes desse nível existiam em Azir, e ninguém conseguiu ir além. Agora ele tinha alguma compreensão do porquê o Conselho de Anciãos havia permanecido fechado até agora, provavelmente deliberando sobre como lidar e entrar em contato com o dono da livraria. Talvez o que eles realmente quisessem alcançar fosse aquele nível que não existia.
PFFT. Rodney cuspiu um bocado de sangue, seu rosto tomado pela descrença. Ele olhou para o cajado em sua mão. Desta vez, ele não derreteu. Pelo contrário, não havia nada de incomum com os ornamentos lunares nele, exceto que o brilho fraco que emitia como o luar havia diminuído. Ao mesmo tempo, ele sentiu que sua conexão com o poder divino da lua estava completamente cortada. E em cima do altar consagrado, a placenta prateada e contorcida contraiu-se violentamente, como se soltasse os gritos agudos de um bebê sendo dilacerado, e jorrou uma enorme quantidade de sangue. Um pedaço de carne semelhante a um tumor na placenta queimou até virar uma camada preta carbonizada. Rodney, com os olhos arregalados de raiva, jogou-se no altar do sacrifício. Não. Noite de Mongols capítulo 159. Cidadão entusiasmado Lim G. Rodney olhou para o altar à sua frente, estendendo as mãos trêmulas para pegar a placenta prateada, ignorando o sangue espalhado por todo o corpo. Enquanto tudo isso acontecia, a placenta prateada parecia murchar e agora sua contorção havia enfraquecido. A parte carbonizada foi coberta pelo sangue que jorrou e o que parecia ser carne se contorcendo começou a crescer novamente, mas em um ritmo muito lento. Enquanto ele olhava para ela, a expressão sombria de Rodney de repente se suavizou. Ele queria tocar a placenta prateada, mas não ousou e, em vez disso, circulou o altar. "Você está assustado?" perguntou Rodney com uma voz suave e gentil. "Quem te machucou? Deixe seu humilde servo resolver seu problema para você, por favor. Conceda-me seu poder mais uma vez." Sua voz estava rouquilenta. "Por favor, devolva-os para mim." A placenta prateada contraiu-se violentamente várias vezes, como um coração mal formado. O sangue jorrando e cobrindo a parte carbonizada formou com sucesso pele nova e curou a ferida. Só então emitiu a luz fraca mais uma vez. O cajado de Rodney, como se estivesse em ressonância, também se iluminou. Entretanto, o ornamento que representa o crescente minguante não acendeu e permaneceu escuro. Combinado com o dano na placenta prateada, isso significava que não era apenas uma perda temporária, mas sim que o poder do crescente minguante foi completamente retirado da própria lua. O coração de Rodney também afundou, mas ele ainda manteve sua expressão gentil e falou gentilmente com a placenta prateada. "Você fez bem. Seu humilde servo permanecerá devotado a você por toda a eternidade, destruindo todos os seus inimigos, e para sua proteção e graça eternas." Ele observou a placenta prateada se acalmando gradualmente por mais um tempo, então se virou e convocou a santa. O belo rosto da santa estava pálido e seus olhos estavam carregados de medo. Ela se ajoelhou e exclamou com a voz trêmula: "Sua Santidade. Eu não consigo encontrar a alma de Book. É como se ele não existisse mais. Alguém apagou completamente sua alma." Book foi enviado para perseguir e matar Vincent. Ele havia enfrentado o dono da livraria nesse processo. O que significava que a situação atual foi causada inteiramente pelo dono da livraria. Ele havia matado Book completamente e até mesmo destruído o poder divino diretamente de sua fonte. Que tipo de ser ele é? O Norzinho inteiro estava mortalmente calmo mesmo quando ele fez um ato tão aterrorizante. Até mesmo um rank supremo ainda teria que poupar um pouco de esforço para matar um rank destrutivo. Ranks destrutivos receberam esse nome porque eles poderiam facilmente causar destruição generalizada em uma região inteira. Mas como ele agora havia removido a existência de um rank destrutivo tão facilmente quanto cortar alguns vegetais, o rosto de Rodney ficou muito feio. Ele acenou para ela e disse: "Entendi, você pode ir embora." A santa se despediu. Em seguida, o apóstolo da lua cheia entrou e fez um relato completo de tudo o que havia acontecido nas proximidades da livraria, testemunhado pelos olhares atentos de muitos espectadores. Rodney ficou mais assustado e furioso quanto mais ouvia. Ele agarrou o cajado com tanta força que sua mão ficou pálida e seus nós dos dedos se projetaram. Existiriam níveis supremos neste mundo capazes de aniquilar casualmente níveis destrutivos? Ou será que o dono da livraria já teria atingido um nível fabuloso que não existia? Impossível. Esse tipo de nível só pode existir dentro do reino dos sonhos. Bruxas primordiais, deuses. Todos eles estavam no reino dos sonhos. Ninguém alcançou tal nível no mundo real. Caso contrário, a coisa que eu tenho perseguido a minha vida inteira está errada. Eu não posso estar errado. Rodney rangeu os dentes e divaguou com os olhos injetados de sangue.
É claro que você não pode estar errado. Uma voz repentina disse. A voz era baixa, com um certo magnetismo e convicção inexplicáveis. Rodney virou a cabeça e viu um homem de túnica preta parado no canto. O rosto do homem estava borrado, como se estivesse envolto em névoa que revelava apenas seus olhos prateados. No centro daquelas túnicas pretas havia um desenho estranho que parecia cheio de poder mágico. Uma longa espada envolta em chamas. Rodney imediatamente recitou o nome do desenho em sua mente: Caminho da Espada Flamejante. O homem de preto caminhou até ele e olhou para o Papa. Rodney, você é tão inseguro sobre os seus ideais? É claro que acredito que estou certo. Rodney primeiro refutou em voz alta, então hesitou por um momento. Mas o dono da livraria, aquele sujeito Lin Ji. O que diabos está acontecendo? O poder de Vincent contraria completamente a Igreja do Domo. Você mesmo viu, não temos como lidar com ele. E o seu lado? Rodney continuou irritado. Vocês não disseram que me ajudariam? Tolo. O homem de preto olhou para ele. Você quer a Igreja do Domo, ou quer poder que supera o nível supremo? Rodney estremeceu, percebendo que este não era um lugar para ele ficar bravo, e voltou a si. O Papa baixou sua cabeça desgrenhado e respondeu: poder, é claro. O homem de túnica preta então murmurou: então pare de se importar com todo o resto e concentre-se nos preparativos para a cerimônia para ajudar a lua a escapar. Enquanto ela puder deixar o reino dos sonhos, seremos capazes de passar para o próximo passo de ampliar as fraturas do reino dos sonhos e ganhar seu poder. Continuaremos fornecendo materiais a vocês, mas agora tudo tem que ser acelerado. O lado da Câmara de Comércio de Asha está prestes a ser exposto em breve e vocês ainda querem brincar? Lembre-se, seu primeiro dever é ajudar a lua a emergir do reino dos sonhos. Entendido? Rodney assentiu com a cabeça, relutante. Sim. O homem de túnica preta foi até a janela e cruzou os braços, olhando para o céu escuro da noite. Lord Michael cuidará de Lin Ji. Ele já frustrou nossos planos 2 vezes. Como um inimigo do Path of the Flaming Sword, naturalmente nos livraremos dele. Quanto ao que Vincent pretende fazer, ou o que acontece com a Igreja do Domo, isso não é da sua conta. Ele se virou, revelando seus sinistros olhos prateados. Lembre-se, nós o colocamos nesta posição de Papa não para que você defenda a Igreja do Domo. Você não é qualificado para isso. Rodney lembrou a identidade do homem diante dele, um dos 10 fundadores do Caminho da Espada Flamejante, agora com o codinome Gabriel, o Papa original que fundou a Igreja do Domo no início da Terceira Era. Comparado a ele, Rodney realmente não tinha as qualificações. No dia seguinte, Claude trabalhou a noite toda e finalmente chegou à livraria no momento em que ela estava abrindo. A livraria era a mesma de antes, mas dessa vez havia mais uma pessoa. O padre vendado estava com um humor muito melhor graças à fé recém-descoberta trazida por Eternal Druon, bem como as contramedidas que ele havia criado como no sonho. Os dois chegaram a um consenso e decidiram estabelecer uma nova fé. A congregação, no entanto, ainda precisaria ser trabalhada e exigiria especialmente a cooperação da Torre do Rito Secreto. Depois de entrar, Claude cumprimentou o chefe Lin e agradeceu ao dono da livraria por sua ajuda e cooperação. O cidadão entusiasmado Lin Ji respondeu com sorrisos por todos os lados: não é nada, não é nada. Defender a justiça é responsabilidade de todos. Ele então apontou para Vincent ao seu lado e disse: esta é a pessoa envolvida, você pode perguntar a ele os detalhes. Ainda estou aberto para negócios, então vocês podem ir até a porta ao lado para conversar. Na porta ao lado. vou abrir uma loja anexa na porta ao lado, disse Lin Ji com um largo sorriso. Muen ficará no comando. Noite de Mongols capítulo 160, para uma parceria agradável e loja adjacente. Isso chamou a atenção de Claude e ele sentiu que havia obtido uma informação nova e extraordinária. Ele estava ocupado lidando com o banquete de sangue recentemente e não percebeu que a loja de áudio e vídeo ao lado havia fechado. Parecia algo bom para o chefe da loja de áudio e vídeo. O coração de Claude deu um salto quando ele se lembrou das palavras Muen estará no comando. Como Muen era assistente do chefe, o que também significava que ela provavelmente estava sendo preparada pessoalmente pelo chefe Lin, já estava óbvio quem seria o chefe da loja adjacente. Ele não quis dizer necessariamente que estava deixando que ela montasse seu próprio negócio. E agora ele está permitindo que ela se envolva com o assunto da Igreja do Domo.
Se a igreja estivesse realmente controlando a congregação com substâncias viciantes, então seu colapso seria inevitável. Naquela época, uma nova fé seria necessária para substituí-la, pelo bem da estabilidade dos cidadãos de Norzim. Mesmo que não houvesse, outras facções teriam que recomendar uma nova fé. Essas palavras do chefe realmente têm um significado profundo. Sendo um jovem brilhante com a capacidade de pensar rápido, Claude pensou em muitas possibilidades em um instante. Mas os detalhes só seriam confirmados depois que ele checasse com Vincent e Moen. De qualquer forma, o chefe Lin já havia lhe apresentado uma resposta e seria estúpido da parte dele adivinhar as cegas por conta própria. Mas pensando bem, o comportamento generoso do chefe Lin parecia ter a intenção de testar a postura da torre e do rito secreto também. Claude pensou consigo mesmo, o que há para testar? Nossos corações são todos seus. Não se preocupe, estamos sob seu comando. O conselho dos anciãos ainda está desejando seu corpo não, eu quis dizer seu reino de poder. É claro que ele não diria tais palavras em voz alta. Ele não era próximo de Moen e Vincent, então eles talvez não compartilhassem certas informações com ele, mas seu professor, Giuseppe, tinha boas relações com o chefe Lin. Claude pigarreou e perguntou hesitante, que tipo de loja anexa você está planejando abrir? Lin Jie pensou um pouco, então expressou suas opiniões. A porta ao lado é um pouco maior. Portanto, a maioria dos livros ficará nas prateleiras aqui e deve haver espaço mais do que suficiente para comprar e pegar emprestado. Usarei o vizinho como um café de livros que serve refrescos, e com mais espaço para sentar, será mais conveniente para conversar. Quanto aos clientes, isso ficaria a critério de Moen. Então, para expandir o negócio e atrair mais clientes, as duas lojas teriam que dividir sua direção principal de negócios. O foco da loja adjacente seria vender café e chá, enquanto a compra de livros ainda aconteceria na loja principal. Só que a loja ao lado fornecia um lugar para os clientes lerem e descansarem. E o gancho era uma linda dona de loja. Mesmo apenas ficar de pé com um rosto inexpressivo atrairia olhares. E era por isso que atrair clientes dependia de Moen. Presumivelmente, ela seria naturalmente mais atraente do que um adulto totalmente crescido como o próprio Lin Jie. Pelo menos em termos de aparência. Então é por isso. Pensou Claude consigo mesmo. Isso significa que o chefe Lin quer desenvolver as interações entre aqueles que vêm pegar livros emprestados. Ele ouviu de seu professor que os negócios da livraria estavam ruins. Além disso, havia um longo período antes que os livros emprestados vencessem. Portanto, na maioria das vezes, os frequentadores da livraria não tinham muita oportunidade de conhecer outros clientes e, portanto, não havia interação nem comunicação entre eles. O dono da livraria certamente interagiu e treinou mais pessoas do que sabia. Assim, o poder que essa livraria detinha pode estar além de suas imaginações. Só que provavelmente ele já estava tão disperso que ainda não tinha sido divulgado. E agora havia uma loja adjacente. Isso implicava que o dono dessa livraria teve a ideia de estabelecer uma organização composta pelos clientes que vinham pegar livros emprestados. Além disso, ele estava insinuando que Moen seria a porta-voz da livraria ao colocá-la no comando. Com todo tipo de especulação girando em sua mente, Cláudio seguiu Vincent e Moen até a nova loja adjacente. A unidade recém-reformada tinha um visual bem novo, com um layout elegante e gracioso. Havia trepadeiras de flores, vários vasos de magnólia e plantas decorativas nas divisórias por todo lugar. Era totalmente diferente da atmosfera sombria da livraria ao lado. É claro que não havia nada de ruim que pudesse ser dito sobre o trabalho da Câmara de Comércio de Ache. Com algumas pequenas adições de Lin Jie, baseadas nos cafés de livros que ele já tinha visto, a nova loja tinha um estilo moderno. Comparado a Azir, cujo nível de tecnologia era um pouco distorcido e semelhante ao dos anos 80 e 90, esse estilo literário puro e fresco era muito atual e atraente. A livraria principal, no entanto, ainda permanecia a mesma de antes. No passado, Lin Jie não tinha dinheiro para renová-la, mas agora ele já tinha se acostumado e não se incomodava em fazer mudanças. A nova loja seria uma ótima ferramenta para atrair dinheiro no futuro, então Lin Jie pensou nisso meticulosamente. Como alguém acostumado a ver lojas no Distrito Central que atendiam aos nobres e também aos seres transcendentes, Claude ainda ficou bastante impressionado com esse estilo nunca visto antes quando entrou na nova loja.
Não que a loja fosse esteticamente agradável, mas não era algo que ele já tivesse visto antes, então a experiência se destacou. Isso também foi projetado pelo chefe Lin. Claude tentou iniciar uma conversa com a jovem fria. Enquanto a dócil assistente da livraria era responsável apenas por servir bebidas e separar livros, Claude conseguia sentir uma aura extremamente perigosa emanando dela durante as pequenas interações que tinha com ela. Isso era especialmente importante para Claude, que era uma espécie de polícia dos seres transcendentes e frequentemente lidava com criminosos. Ele podia sentir uma vibração despreocupada e irrestrita. Ela era como uma espada afiada, mas sem bainha. Enquanto ela sentisse vontade de fazer algo, ela definitivamente faria. Se não fosse pelo chefe Lin, essa jovem provavelmente seria uma dessas criminosas procuradas e provavelmente estaria no topo das listas dos mais perigosos. Muen assentiu e examinou a loja. Uma gentileza apareceu em seus olhos quando ela disse, sim, todos eles foram projetados e instruídos pessoalmente pelo próprio chefe. Durante esse período, Lin Jie vinha a cada 2 dias para supervisionar as reformas da Câmara de Comércio de Ashi e se certificava de que elas atendessem às suas expectativas. Ele estava absorto e dedicado à reforma da loja e se importava com ela ainda mais do que com a reforma de seu próprio quarto. Claude só podia ficar impressionado. O chefe Lin é realmente onisciente e onipotente. Vincent parecia estar mais silencioso do que antes. Com uma cara inexpressiva, ele escolheu um assento aleatório e sentou-se antes de começar a contar sua experiência recente. A mentalidade atual de Vincent Muen era expor os crimes da Igreja do Dom ao público primeiro antes de prosseguir para tornar conhecida sua nova região para as pessoas da paróquia de Vincent que ele havia salvado no passado. As chances do povo comum acreditar seriam maiores por causa da reputação que ele havia conquistado lá. Mas ainda havia uma coisa. Eles precisavam da cooperação do Secret Rite Tower. Isso não é um problema. Se a Igreja do Dom nos relatar que uma fé maligna surgiu, podemos simplesmente deixar isso se arrastar. Claude continuou, mas o problema será como você divulgará a nova religião. Acredito que você conheça o status da Igreja do Dom em Norzim melhor do que eu. Os ensinamentos e o nome da nova fé também precisam ser registrados oficialmente. Imprimi os materiais para documentação oficial. Você só precisa trazê-los de volta. Muen demonstrou sua alta eficiência como assistente da livraria. Ela continuou indiferentemente, quanto aos meios que serão empregados, você não precisa se preocupar com isso. Vincent tirou um cigarro amassado do bolso e disse em voz baixa, depois que escapei, peguei a amostra da essência da lua sagrada do meu antigo colega. Você pode levá-la de volta para testar sua composição. Embora o padre estivesse com os olhos vendados, Claude sentiu uma leve sensação de pressão, como se estivesse sendo observado. Outra pessoa perigosa. Muito bem, Claude suspirou. A Secret Rite Tower fará o melhor para cooperar. Não ficaremos parados e não faremos nada se a Igreja do Dom estiver realmente fazendo tanto mal. No entanto, tentar erradicar essa organização gigante é uma tarefa extremamente difícil e ainda precisaríamos trabalhar juntos. Então, ele estendeu a mão e olhou para os dois, para uma parceria agradável. Vincent olhou subconscientemente para Muen, mas ela não se moveu. Ele entendeu que enfrentaria algo muito maior quando se levantou. Os dois apertaram as mãos com firmeza. Quando Lin Jie estava esperando sozinho na livraria, ele de repente recebeu uma ligação de Sherry. Ele pegou o dispositivo de comunicação e pensou naquela pequena senhora que disse que viria visitá-la em breve. Parecia que ela provavelmente tinha terminado de lidar com os assuntos que atrasaram sua agenda. Depois de responder, como esperado, a voz um tanto pueril da pequena senhora soou do outro lado da linha, Sr. Lin. Só de ouvir a voz dela, ele conseguia sentir a vitalidade que aquela menina infantil tinha. No entanto, ele podia ouvir alguma ansiedade e infelicidade em seu tom. Era assim que ela soava quando procurou pela primeira vez para pedir ajuda. Cereja. Você finalmente resolveu o assunto em questão? Ou precisa de ajuda novamente? Lin Jie perguntou com um sorriso. Depois de hesitar por um tempo, ela baixou a voz e disse, eu realmente encontrei alguns problemas. Minhas fontes conseguiram um livro de Congreve, aquele meu irmão idiota que sempre quis tomar o poder. No entanto, ninguém conseguiu entender as palavras daquele livro, então eu gostaria de consultá-lo sobre isso.
A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.